Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos, irmãos, ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Qual é o versículo, irmãos? Salmo 128. Salmo 128 e o verso 3. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós estamos comentando sobre pais e filhos. A mulher como videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Aqui está o modelo de uma família abençoada por Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso cuidado. Falamos sobre ensino, falamos ainda sobre correção, ou seja, sobre exemplo. Hoje queremos falar sobre correção e seguir um pouco mais à frente. Em tudo na nossa vida, na nossa caminhada, é preciso ordenamento. O espaço sideral é chamado de cosmos. E cosmos quer dizer equilíbrio. O antônimo de cosmos, ou o contrário de cosmos, é caos. Caos é desordem. Então Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou para que vivessem em ordem. Mas o pecado afetou esta ordem. E se estabeleceu aquilo que a gente chama de caos, desordem, desequilíbrio. E aquilo que, do ponto de vista natural e espiritual, é visto na palavra de Deus, começa a ser desmerecido pelo homem. Pensamentos, ideologias, filosofias, começam a desmerecer, descaracterizar, desorganizar aquilo que Deus propôs para o homem. De forma que o mundo hoje está vivendo um caos. Ainda que um caos formatado para que a
atenda a interesses daqueles que dominam o mundo. Todos esses pensamentos modernos, ideias modernas, não tem nada de moderno. Porque desde o princípio o inimigo sempre foi o inimigo do homem. Satanás sempre buscou colocar no coração do homem ideias e pensamentos para que ele pudesse saber e conhecer. Só que aquele conhecimento, ao final do tudo, foi conhecer o que? A desobediência. Quando nós vemos hoje a sociedade mergulhada em ideologias e pensamentos diferentes, tudo isto serve a um plano mundial no sentido de, inclusive, diminuir a população. Quando se estabelece regras e princípios modernos de que as figuras de homem e de mulher começam a ser questionadas, se questiona até a própria biologia. Hoje nós não temos apenas mulheres feministas. Nós temos homens feministas. Porque isso vai caracterizando a sociedade de tal forma que a nova geração não compreende mais o que é papel de pai e de mãe. E isso atende interesses de grandes grupos. Isso é uma engenharia social que vem ao longo do tempo trabalhando para se alcançar objetivos políticos os mais sórdidos e variados possíveis. Eu creio que a Alemanha moderna, ela pelo menos aqueles que fazem autocrítica, se envergonham do seu passado. De uma nação inteira criar a ideia da eugenia e, através disto, eliminar pessoas com deficiência, fazer pesquisa para purificação de raça, tomar mulheres para que possam procriar como se fossem animais, para que se estabeleça uma nova geração pura e limpa. E isso foi defendido pelo Estado, pela nação. E milhões de pessoas morreram, entre eles milhões de judeus. A que ponto pode chegar uma nação? Até que ponto pode levar um povo a destruir a sua própria casa, a sua própria família? Se é na China, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Por um ideal que se colocou como o melhor possível. E nós estamos em pleno século 21. Depois de um século passado de grandes guerras,
Mas a que vivemos hoje é uma guerra cultural. É uma guerra que não se estabelece pelas armas, embora o Brasil está tão acostumado com a morte, que todo dia morre tanta gente, e nós, como brasileiros, somos insensíveis. Não sou eu, está tudo bem. Mas parece que o ano passado morreram em torno de 60 mil pessoas assassinadas. Não estou falando de trânsito, nem de doença. Não, estou falando de assassinatos. Ao longo de 10 anos, são 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, acredito que dá para colocar Paulista, Abreu e Lima e Igaraçu, juntos, talvez dê isso, 600 mil pessoas, que foram apagados. A quem interessa isso? Nós, como família, precisamos pensar bem, meditar bem no que nós queremos para a nossa vida e para aquela pessoa que está do lado, que é o nosso vizinho. Não há nação sem família. E o que nós vimos durante esse tempo que passou, a cada dia, é a destruição da família, porque isso interessa. Existe uma questão ideológica em nosso mundo. Não se engane. Primeiro se cria o caos para depois surgir a solução que vem dura. Mas da parte de quem? Enquanto nós não tivermos a convicção, a ciência daquilo que nós somos como pessoas, como mentes que pensam, que raciocinam, que sabem o que querem de acordo com a palavra de Deus, nós podemos a todo tempo ser induzidos ao erro. Não há como dissociar o homem físico do homem espiritual. E quantas vezes eu coloco uma frase tratando sobre política, sobre isso, sobre aquilo, e aparece logo um idiota útil para dizer: pastor, não se envolve com política. Essa é a maior idiotice que se pode falar. Porque, por incrível que pareça, eu tenho o título de eleitor. E eu também voto. Alguém aqui tem título de eleitor? Ah, muito bem. Então, nós estamos envolvidos até o pescoço. Agora, se o ser cristão fosse uma classe especial, dentro de uma bolha, vivendo na terra de Gósen, e o Egito aqui, não, o Egito tem treva, o Egito tem gafanhoto, o Egito tem sapo, o Egito tem peste, o Egito tem tudo. A gente está na terra de Gósen, aqui não tem escuridão, não tem peste, não tem nada. Não, 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 não. Esse tempo passou. Nós estamos no meio. E Jesus disse:
Não peço que os tire do mundo. Então nós estamos aonde? Onde nós estamos? No mundo. Mas que os livre do mal. Então, quando eu vejo alguém falar ou comentar que o crente não se envolve, sabe quando é que o crente é aplaudido? Quando ele se envolve com a pessoa que ele quer que se envolva, aí é justo. Mas se for do lado contrário, aí não pode. É quase feita aquela história daquela senhora gorda que dizia assim, isso aí pode. Então é preciso que, como crente, como pessoa, que não está somente dentro de casa. Você tem sua casa? Tem. Mas você mora num bairro. E o bairro fica e a cidade fica e o estado fica olha aí. Se fosse para a gente ficar somente dentro de casa, não, meu filho, não saia na rua, não. Mas a gente sai de casa. A gente compra farinha, compra feijão, compra macarrão, compra carne. E em tudo isso paga imposto. E caro. Mas não querem que a gente fale nada sobre política. Para que eles falem sozinhos. E os aproveitadores de plantão façam a manobra. Então é preciso que tenhamos essa consciência, porque nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Para essa casa que está funcionando, tem que ter sido construído. Para construir precisou de licença, e aí tem o imposto que paga de pessoas que trabalham, tem manutenção, tem eletricidade, tem tudo, porque nós não estamos no céu. Então nós temos sim direito a pensar o que vamos fazer para a nossa família e que futuro queremos para ela. Porque quando eu estou dentro de casa, eu olho para minha esposa, olho para os meus filhos, olho para os meus netos, e oro e trabalho e preciso observar que futuro vão ter meus familiares mais adiante. A mim pouco resta, porque minha cabeça ninguém vai mais mudar, meu coração já sabe em quem crê, minhas convicções estão firmadas no Senhor, mas eu tenho netos de 10 anos, de 7, de 8, de 4, de meses, e eu devo estar sim preocupado, que rumo vai ter o meu país e de que forma vai afetar os meus filhos e os meus netos. Quem não tem essa preocupação, não tem juízo. Então, a partir da nossa casa, nós precisamos estabelecer valores. E a palavra de Deus diz em Provérbios 29, 15 e 17.
na linguagem de hoje, diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Olha a linguagem de hoje como é. Essa eu procurei colocar aqui a Bíblia na linguagem de hoje, porque traz um esclarecimento melhor. Porque na linguagem tradicional diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Está claro, não está? Mas quando eu leio assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. E o versículo 17: corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. De maneira que a nossa sociedade é fruto das famílias que tem. Meus irmãos, Deus tem me dado um privilégio, considero um privilégio, de muitas vezes em viagens missionárias eu ver os países. E eu vim agora de Olinda para cá, passando nas ruas e vendo aquelas ruas esburacadas, calçadas que um cadeirante não pode passar. Meu Deus, aqueles negócios feios, aquelas placas sem futuro, grade, parece uma coisa assim, sem pé, sem cabeça. E eu vinha pensando nisso. Meu Deus, o Brasil paga tanto imposto, que se ninguém roubasse, dava para fazer tudo, e ainda sobrava dinheiro. Porque o que a gente paga de imposto é muito. O Brasil bota gasolina para Bolívia, lá custa R$1 e pouco um litro de gasolina. É porque a gasolina é R$1 e pouco mesmo. Aqui é 4 porque é imposto. Nós precisamos, como família, melhorar. Eu preciso, como família, melhorar. Para que minha cidade melhore, para que meu estado melhore, para que o meu Brasil melhore. Nós somos crentes. E como crentes precisamos influenciar a sociedade para o bem comum da sociedade. Mas se num dia de eleição vem o político e dá R$30 para ele e ele vota, e ele como crente, como é que fica? Ah, pastor, mas crente é crente, política é outra coisa. Política não tem nada a ver com religião. E se Jesus vier no dia da eleição? Quando você estiver vivendo o dia da política e não o dia da religião, então? Como é que vai ser?
como família, nós precisamos enxergar estas coisas, compreender estas coisas. Quando eu olho para a minha família, eu tenho que ter disciplina com ela. Mas disciplina aqui não tem uma correlação direta de castigo. Porque quando você vai para a escola, você aprende o que? As disciplinas. Uma pessoa que tem disciplina é uma pessoa que tem educação, que tem conhecimento. Embora uma pessoa disciplinada pode ter um sentido negativo, uma pessoa que passou por uma correção. Mas bem-aventurado é aquele que sofre a disciplina, porque melhor é passar pela disciplina e escapar do que viver no erro eternamente. Quando nós olhamos a base da disciplina, não é ódio, é amor. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 19. A Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Na linguagem de hoje diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Levem as coisas a sério. A dificuldade é que muitas vezes não se leva as coisas a sério. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Qual é o segredo da disciplina? Ter firmeza, ter equilíbrio. Não se tem disciplina com brutalidade, mas se tem disciplina com firmeza. Quando o seu filho ouvir uma palavra da sua boca, o seu filho precisa acreditar que aquilo é verdade. Quando você disser ao seu filho: meu filho, você não vai, ele precisa acreditar que aquilo é ponto final. Porque se ele quebrar essa segurança sua, vai ficar feito aqueles meninos que ficam esperneando no meio da igreja, no meio da rua, e gritando, chamando a atenção, porque sabe que com aquele escândalozinho, você vai se envergonhar e vai voltar atrás e vai fazer tudo o que ele quer. Agora, se você ensinar o seu filho que não é não e que sim é sim, ele não vai espernear não, porque ele sabe que não é não e que sim é sim. Deus disse a Moisés: não, Moisés. Aí Moisés foi lá espernear: Senhor,
Senhor, mas Senhor, eu estou vendo a terra, Senhor, está bem pertinho ali, deixa eu botar meu pé lá. Deus disse: não me fale mais neste assunto, Moisés. Sobe o Monte Nebo e morre lá. Eu não sei como é que você sobe no monte e morre. Eu vou me morrer. Porque Moisés não se matou. Mas Deus tomou Moisés de cima do monte. Então é preciso que nossa família saiba quem nós somos. Quando eu disser uma coisa, olha isso aqui. Tem pessoas que dizem alguma coisa e vai contar: rapaz, fulano disse isso. Aí você olha assim e diz: olha, pelo que eu conheço, fulano não disse isso não. Porque ele não é homem de dizer isso. Fulana não é mulher de dizer isso. Isso revela o quê? Caráter. Isso revela o quê? Caráter. Já tem gente que diz assim: fulano disse isso ou fulano disse aquilo. Diz assim: olha, se é verdade eu não sei, agora que tem capacidade de dizer isso, ou pior do que isso, tem. Não sei como é que os irmãos estão interpretando isso ali por surdo. Então é preciso, o segredo da disciplina é a segurança, é o equilíbrio, é a sobriedade. É você falar as coisas com segurança. É você chamar o filho, a filha, dizer aqui: vem cá, meu filho. Olha, eu não vou gritar com você não. Aliás, quanto mais grito, menos autoridade. Quando você grita, dá a impressão que não está sendo ouvido. Então tem que gritar para poder ser ouvido. É preciso mudar e dizer assim: eu vou baixar o volume e vou fazer valer a palavra baixinho que eu estou falando. Isso muda tudo. Porque se você fala gritando, o menino vai acreditar que você só vai ouvir se ele gritar também. Mas quando está à mesa, ou quando está em casa, olha para o menino assim, às vezes não precisa nem falar. Olha assim: fulano. Pronto. Não precisa gritar. Agora, o menino precisa saber que o que você está dizendo para ele é verdade. Tem um camarada ali que está cochilando na perna de Leandro, José Antônio. Aquela formiga já sabe a roça que come. Está ali cochilando. Foi arrebatado. Esta semana, que dia foi que foram lá para casa? Terça-feira foi minha folga. Olha, que pastor maloqueiro. Terça-feira foi minha folga. Não tem sétima-feira, então tem que ser qualquer feira. Foi terça-feira. Foi para lá todo mundo. Menino, só faltou Rafaela. Eu tirei uma foto, viu a foto? Que eu publiquei lá, eu
na cama, ó, todo bagunçado. Moço normal, de carne e osso. Aí Rafaela estava longe, eu peguei a foto deles, botei em cima e publiquei. Hoje é dia dos netos. Fiquei com as costas doendo de carregar neto nas costas. Mas teve uma hora que aquele rapazinho ali, não sei o que, começou a arengar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, José, até ele botou para chorar. Pronto. Vovô brigou comigo. Só porque eu chamei José. Agora, por que isso? Não precisou dar cinturãozada, não precisou falar nada, gritar, não. Basta dizer José. Rebeca saiu, foi? Rebeca deu uma saidinha. Quando eu dizia Rebeca, ela já dizia assim, eu prometo, pai, eu prometo. Não sabia nem o que estava prometendo. Eu prometo. Eu não sei nem o que ela estava prometendo. Meus irmãos, olhe, escute. Junte a sua casa. Chame os seus filhos. Se for preciso, comece tudo de novo. Marido, mulher, menino, vem cá. Vamos conversar nossa casa, nossa família. Vamos resolver a vida da gente aqui. Entre nós, com Deus. A gente está passando por isso, por aquilo outro. E a gente precisa ser uma família aqui, olha. Vem cá, senta aqui, fulano. Senta aqui. Vamos conversar. Olha, a partir de hoje, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos procurar andar mais na presença de Deus. A partir de hoje, vamos mais para a escola dominical, vamos fazer um dia de jejum na semana. Olha, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelos nossos filhos. Meu filho, você vai orar pelo seu pai, o pai vai orar pelo filho, o filho vai orar pelo marido, a mulher vai orar pelo marido, e criar um ambiente diferente, irmão. Irmão, ei, acorda! Acorda! Faça valer o evangelho na sua casa. Tem tanta coisa que está entrando dentro da tua casa, que está mexendo com a estrutura do teu lar, e tu está assim de cara para cima, sem perceber. As placas estão surgindo na estrada, e você não está dando atenção. Lá na frente tem uma curva à esquerda ou uma curva à direita, e você vai de frente e vai cair no buraco embaixo, porque você não está prestando atenção nas placas. Tem hora que a gente freia. Tem hora que a gente tem que acelerar. Tem hora que a gente tem que parar. Olhar o carro, ver se o pneu está. Todo caminhoneiro tem um martelinho, né? Tem um martelinho de madeira, né? De madeira. Ele para. Parece um ritual. Desce com aquele martelinho de madeira e sai nos pneus. Pum, 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 pum. Quem não sabe o que é aquilo, que bestão. Não, ele ali está carregando responsabilidade. Ele precisa saber se o pneu está com a calibragem certa. Como é que está a calibragem do pneu da tua família? Como é que está? Como é que está a calibragem? Nessa vida esburacada que nós estamos vivendo.
nessa vida de lombadas e depressões que nós estamos vivendo. Nesse emaranhado que só a graça de Deus para a gente sair do outro lado. Nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis da história da humanidade. E sabe quando vai ficar mais difícil? Quando o tempo passar, porque quanto mais tempo passa, pior vai ficando. Mas para a gente hoje é o pior tempo. É o tempo do politicamente correto. É o tempo que você já não pode falar algumas verdades, porque se você falar algumas verdades, vai logo aparecer alguém para botar você na justiça. E o próprio Estado se encarrega de impor mentiras como se fossem verdades. Para nós que já temos consciência, é um choque. Mas para a geração que vem nova aí, vai se criando com isso. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E a Bíblia está dizendo que não é. A Bíblia está dizendo que não é. Não é. Não é. E é preciso você ensinar ao seu filho o que é e o que não é. Porque a Bíblia diz, ai daquele que chama o certo de errado e o errado de certo. Deus repreende a quem ama. Deus ama tanto o homem que deu Jesus para nós. Isso é amor ou não? É amor. Ele deu Jesus. Mas ele não deu Jesus para Abraão. Ele não deu para Isaac, para Jacó, Daniel, Ezequiel. Ele deu para Jonas, o fujão. Ele deu para Pedro, que negou Jesus. Ele deu para Raabe. Ele deu para aqueles que parecia que prestava para alguma coisa, e deu para outros que não, na visão do homem, não prestava para nada. Porque o amor é assim. O amor dá, o amor entrega. Agora esse amor, ele custou um preço. Não é porque Deus ama que ele vai ficar feito um homem gagá, um velho gagá. Você passando a mão no bico dele assim, como se fosse um homem gagá, um velho gagá, que você, não, é amor, é amor, é amor. Aliás, o que mais se fala hoje em dia é em amor. Até do ponto de vista político, os que mais falam contra o ódio são os mais odiosos. Porque é preciso dizer com você aquilo que eles mesmos são, como um sistema de autodefesa. Então é muito fácil hoje você ver na política do mundo as pessoas gritando, isso é política de ódio. E às vezes são as pessoas que mais desgraçaram o Brasil.
me permita dizer, dias atrás, um religioso católico de uma igreja importante no Brasil disse que a direita era violenta e injusta. Isso, partindo de um religioso, é muito grave. Porque não há sistema mais violento e mais injusto do que o comunismo, do que o socialismo. Hitler é um bebezinho na frente de Mao Tse Tung, de Stalin, de Lenin. Hitler é um bebê. Mas este é o mundo que nós estamos vivendo hoje. E este é o mundo pelo qual Jesus morreu, na esperança de que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ele veio para isso. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É difícil dizer aleluia, viu, irmão? Glória a Deus pela sua aleluia. Não é assunto para muita glória, não. É assunto para a gente se encolher e pensar mesmo. É assunto, de fato, para a gente se encolher assim. E pensar, meu Deus, a hora acabou, mas me aguente aí 5 minutinhos. Dá para esperar 5 minutos? Dá. Me espere 5 minutos. Nós, como filhos de Deus, estamos sujeitos à correção de Deus. Estamos sujeitos. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Porque tem aqueles que não suportam a correção. O indivíduo erra, ao invés de confessar o pecado, esperar ser perdoado, etc. E que nada, eu vou viver a minha vida, não tem satisfação a dar a ninguém, não. A vida é minha. Ninguém tem nada a ver com o meu erro. De fato. Porque não é filho. Agora, filho escuta a voz do pai. Filho escuta. O que não é filho, não. É como, às vezes, uma pessoa casa com uma mulher, ou a mulher casa com um homem, viúvo, qualquer outra situação, que já tem filhos. Aí se junta, mas os filhos estão ali junto também. E se eram livres para casar, tem problema? Não, às vezes a pessoa fica viúva ou fica viúvo e casa outra vez, não tem problema nenhum, mas tem filhos.
E aí, quando acontece qualquer dificuldade em casa, e o esposo da mulher vai reclamar, o menino diz o quê? Você não é o meu? É assim que funciona. Você não é meu pai. Então ele não quer receber a correção daquela pessoa, porque não considera aquela pessoa como sendo seu pai, embora muitas vezes está fazendo um papel mais relevante do que o pai. Mas só porque não tem sangue, aí diz que não é pai, joga na cara, mesmo recebendo cuidado, atenção, e etc, e etc. Com Deus é a mesma coisa. Se você suporta a correção, Deus vai tratar você como filho. Porque Deus corrige a quem ama. Você é filho dele, então vai suportar a correção. É aquela história, quem come do meu pirão, lambe do meu cinturão. Com Deus é assim. Quem foi que pagou a conta no Calvário? Foi quem? Ele manda ou não manda? Manda. Você é que sabe. Quem estiver debaixo da sombra dele, ele diz claramente no Evangelho: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Se não fizer, não é amigo. Isso não é amigo, não é filho. Então está fora da sombra. Siga sua rota e assuma o risco. Porque ninguém é obrigado a ficar debaixo da asa da galinha. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar como a galinha junta os pintainhos, mas vocês não quiseram. Então a questão aqui não é se Deus é bom ou é ruim, se Ele ama, se Ele não ama, se você quer ou se você não quer. A questão é de decisão sua. Eu sou filho? Sou. Então estou debaixo da asa. E quem está debaixo da asa, está debaixo também de umas bicadas da galinha. Porque às vezes a galinha, para botar o pinto para debaixo, faz assim, pim, pim. Como que diz assim? Vem para cá, teimoso. É assim ou não? Quem é do interior sabe do que eu estou dizendo. Vai sair naquele pintinho meio abestalhado por ali, e ela pega assim, pim, traz no bico. Eu não quero ser pinto abestalhado. Eu quero ser filho debaixo da asa, na sombra do Onipotente. Oh meu Deus, que hora que se acaba ligeiro. Me dá uma indignação. Aí o versículo 8 diz assim, eu vou encerrar por hoje. Aí o versículo 8 diz assim, preste atenção. Mas se estais sem disciplina. Mas antes o versículo 7 diz a segunda parte. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se você é pai e mãe e não tem corrigido seus filhos, você é um criminoso. Um pai, uma mãe que não corrige um filho é um criminoso, produzindo um criminoso na sociedade. E isso não é de incrédulos, não. Eu estou falando de gente que é segundo o coração de Deus. Davi.
Davi foi um criminoso na criação dos filhos. E pagou o preço por isso. E olhe que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus pode errar. Está provado. E Davi errou em nunca contrariar os seus filhos. Era o paizão. Vem cá, Adonias. Ô, Absalão, vem cá. Oh, meus filhinhos, os filhinhos de papai. Filhinho cresce. E depois fica na porta do palácio dizendo, se fosse eu, nunca levou uma pisa? Nunca levou uma bicada da galinha? Nunca. Então o céu é o limite, não tem limites. A todo momento acha que o mundo está aos seus pés. E a pior coisa do mundo é uma pessoa que acha que não tem limites, é um psicopata. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem não é filho é chamado de quê? Bastardo. Provérbios 13 e 24. Vou encerrar com esse versículo. Veja que palavra forte. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Por quê? Porque o pescoço vai engrossar. E tem um ditado lá na minha terra de Surubim, que diz que o espinho, quando nasce, já vem com a ponta. Então, vá lixando a ponta do espinho, enquanto ele é pequeno, porque depois ele vai entrar na tua mão, na tua carne, e vai te ferir. Nós temos uma geração praticamente perdida por falta disso. Uma geração perdida por falta disso. E eu não estou dizendo que a pobreza gera isso, não. Porque eu com 7 anos de idade eu fazia colchão de capim. Eu não era rico. Eu fazia colchão de capim. Não é dinheiro. O congresso está cheio de gente. Doutor, anel no dedo, no pé. Tem uns analfabetos também, né? Que não sabe de nada, mas na onda da coisa se elege também. Então o problema do homem não é educação. O problema do homem não é dinheiro. O problema do homem é falta do temor a Deus. Pastor, se eu dizer que o problema do homem não é dinheiro, porque os países ricos, sim, nos países ricos o povo está pulando do prédio embaixo. Você vai conversar com a pessoa está parece um vazio. Porque dinheiro não é tudo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, pastor, a solução
solução do homem é educação. Os educados estão lá em Brasília, nos palácios, por aí afora, os educados. Os que cursaram na UFPE, na UFBA, na USP em São Paulo, na UFF no Rio de Janeiro, na UFRJ do Rio de Janeiro, na UFRPE aqui de Pernambuco, na UFPB da Paraíba. Os educados estão em Brasília. Então o problema do homem não é a educação. O problema do homem é falta de temor a Deus. E a Bíblia diz com todas as letras que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Andou circulando um vídeo de um homem varredor lá que achou uma bolsa de dinheiro e foi para a televisão e foi até se encontrar com gente grande, e o caba grande lá zombou dele. Nós estamos vivendo o tempo que ser honesto faz vergonha. Se alguém acha uma sacola de dinheiro e devolve, vai aparecer gente para lhe chamar de otário. Que camarada mais besta. Por isso que o nosso Brasil está assim. E sabe quem é responsável por isso? Eu e você. É ou não? O povo é responsável por isso. Porque é o povo que vota. É o povo que elege. Nós precisamos melhorar muito. Talvez a gente ainda vai ter que apanhar muito, até entender isso. Mas que Deus nos ajude. Se você não puder mudar o mundo, se você não pode mudar o país, se você não pode mudar o estado, se você não pode mudar a cidade, mude a sua casa. Mude a sua casa. Mude a sua família. E você estará contribuindo muito para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus.